Meditações no Evangelho de Lucas, dia 11. Oração de Cristo diante dos apóstolos, nomes e posições dos apóstolos. Lucas 6, de 12 a 19. Esses versículos descrevem nosso Senhor Jesus Cristo designando os 12 apóstolos. A designação foi o início do ministério cristão. Foi a primeira ordenação ministrada pelo próprio cabeça da igreja. Desde o dia em que ocorreram os eventos aqui mencionados, milhares de ordenanças ao ministério já foram realizadas. Milhares de pastores, presbíteros e diáconos têm sido chamados ao ofício do ministério cristão e, às vezes, com mais pompa e esplendor do que encontramos nessa ocasião. Porém, jamais houve ordenação tão solene quanto esta. Jamais quaisquer outros homens, além dos apóstolos, foram chamados para fazer tanto em benefício da igreja e no mundo. Inicialmente, observemos nesses versículos que a ordenação dos primeiros ministros do Evangelho aconteceu somente após muita oração. O texto nos diz que Jesus retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Não havia dúvidas de que existe profundo significado nessa especial menção de Jesus orando nessa ocasião. Isso foi mencionado a fim de se tornar uma lição permanente para a igreja. Tinha o objetivo de nos mostrar a grande importância de orar e interceder pelos ministros do Evangelho, e em especial na época de sua ordenação. Aqueles que recebem o encargo de oficiar a ordenação também devem orar para que a ninguém imponham precipitadamente as mãos. Aqueles que se candidatam à ordenação devem orar para não assumir uma obra para a qual não estão preparados ou não foram enviados. Os leigos da igreja também deveriam orar para que sejam ordenados apenas aqueles que são intimamente movidos pelo Espírito Santo. Felizes são aquelas ordenações em que todos os interessados têm a mesma maneira de pensar que houve em Cristo Jesus e se reúnem em espírito de oração. Desejamos contribuir para o avanço da causa da religião pura e imaculada do mundo? Jamais esqueçamos de orar pelos ministros do Evangelho, em especial pelos jovens que desejam ingressar no ministério. O progresso do Evangelho depende do caráter e da conduta daqueles que professam anunciá-lo. Nunca devemos esperar que um pregador não convertido faça o bem às pessoas. Ele não pode ensinar corretamente aquilo que não experimenta em sua alma. Precisamos orar para que a igreja seja livre de tais homens. Pregadores convertidos são um dom especial de Deus. Os homens não podem produzi-los. Se desejamos ter bons ministros do Evangelho, precisamos recordar o exemplo de nosso Senhor e orar por eles. Sua tarefa é árdua, sua responsabilidade é enorme, seu poder diminuto. Devemos ampará-los e sustentá-los com nossas orações. Neste e em muitos outros casos, a palavra de Tiago, infelizmente, aplicam-se com exatidão. Nada tendes porque não pedis. Não suplicamos a Deus que nos conceda uma abundância de jovens convertidos para assumir nossos púlpitos. Ele, por sua vez, castiga a nossa negligência por não levantar tais jovens da igreja. Em segundo lugar, devemos observar nesses versículos quão pouco sabemos a respeito da posição que ocuparam no mundo os primeiros ministros da Igreja de Cristo. Sabemos que 4 deles eram pescadores e pelo menos um publicano. A maioria era composta de galileus, e conforme sabemos no Novo Testamento, nenhum deles era muito rico, nobre ou tinha relacionamentos importantes. Não havia entre eles nenhum fariseu ou escriba ou sacerdote ou príncipe ou governante de seu povo. Aparentemente todos eram iletrados e incultos, eram pobres. Existe algo profundamente instrutivo neste caso. Isso nos mostra que o reino de Jesus não carece de ajuda deste mundo.
Sua igreja está sendo edificada não por meio da força ou de poder, e sim pelo Espírito do Deus vivo. Esse fato nos fornece uma inquestionável prova da origem divina do cristianismo. Uma religião que transformou o mundo quando seus primeiros pregadores eram homens iletrados, só pode ter sua origem no céu. Se os apóstolos tivessem dinheiro para dar aos seus ouvintes, ou se tivessem sido acompanhados por exércitos para amedrontar as pessoas, os incrédulos poderiam, com razão, negar que acontecia algo extraordinário no sucesso do cristianismo. Mas a pobreza dos discípulos de Nosso Senhor destrói pela raiz os argumentos dos incrédulos. Com uma doutrina bastante desagradável ao coração natural, sem possuir nada para subornar ou compelir as pessoas à obediência, alguns poucos galileus abalaram o mundo e transformaram o aspecto do Império Romano. Lembremos-nos dessas coisas e nos esforcemos para fazer algo por Cristo, com o cuidado de não confiar no braço da carne. Estejamos atentos contra a disposição íntima, comum a todos os homens, de confiar no dinheiro ou no patrocínio de homens importantes, tendo em vista o sucesso do Evangelho. Se desejamos fazer o bem às almas, não podemos depender do poder deste mundo. Devemos começar do ponto em que as igrejas de Cristo começaram e procurar homens cheios do Espírito Santo. Por último, observemos nesses versículos que um daqueles que nosso Senhor escolheu para ser apóstolo era um falso discípulo e traidor. Era Judas Iscariotes. Não podemos duvidar de que, ao escolher Judas Iscariotes, nosso Senhor bem sabia o que estava fazendo. Ele era capaz de prescrutar o coração e com certeza sabia desde o início que, apesar de professar falsamente sua piedade, Judas Iscariotes era um homem que não possuía a graça de Deus e que havia de traí-lo. Por que o Senhor Jesus escolheu para ser apóstolo? Essa pergunta tem causado perplexidade em muitos. Porém, ela admite apenas uma resposta satisfatória. Assim como todas as coisas que nosso Senhor fazia, a escolha de Judas foi realizada com meditação, determinação pessoal e sabedoria. Isso transmite lições de sublime importância para toda a Igreja de Cristo. A escolha de Judas Iscariotes tinha o propósito de ensinar humildade aos pastores. Eles não devem pensar que a ordenação ao ministério necessariamente transmite graça ou que os ministros, depois de ordenados, não cometem erros. Pelo contrário, eles precisam lembrar que um dos homens ordenados por Cristo era um hipócrita. Os pastores que desejam permanecer firmes devem estar atentos para não cair. Além disso, a escolha de Judas tinha o objetivo de ensinar os membros das igrejas a não idolatrar seus pastores. Precisam ter elevada consideração por eles por causa da obra que realizam, mas não devem prostrar-se diante deles como se fossem infalíveis, honrando-os de uma forma que a Bíblia não recomenda. Os membros das igrejas precisam lembrar que pastores podem ser sucessores de Judas Iscariotes ou de Pedro ou de Paulo. O nome de Judas deve ser um constante aviso para os crentes se afastarem do homem ímpio. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Finalmente, a escolha de Judas tinha o propósito de ensinar a toda a igreja que ela não deve ter a expectativa de ver uma perfeita e pura comunhão no presente estado em que as coisas se encontram. O joio e o trigo, os peixes bons e os ruins, serão encontrados juntos, até que o Senhor Jesus volte. Em vão buscamos perfeição na igreja visível. Jamais a acharemos. Alguém como Judas se encontrava entre os apóstolos de Cristo. Pessoas convertidas e incrédulas serão encontradas juntas em todas as igrejas. Deus abençoe e até o próximo episódio.